Bom, estou de volta com a segunda parte de dilatação, agora a dilatação superficial. No volume 6 de vocês está entre as páginas 21 a 23, um assunto curto e ele é facinho de entender porque a partir do momento que a gente define a dilatação linear que é de para uma dimensão, a dilatação superficial, que será para as duas dimensões, é uma decorrência da primeira. Então observe, dilatação superficial dos sólidos. É possível que você já tenha visto em algum lugar azulejos ou pisos que se soltam, que se soltaram. Uma das possíveis explicações é que, devido à dilatação térmica, criou-se tensão entre as peças adjacentes, fazendo-as se soltarem. Por esse motivo, a instalação de azulejos e lajotas deve ser feita com junta de dilatação para mantê-las com espaçamento adequado. Então, lá em casa, na hora que a gente vai trocar o piso da cozinha, por exemplo, ou do banheiro, a pessoa que vai sentar o piso, ela usa essas juntas aqui, ó, essas pecinhas aqui de plástico entre as peças, né? Para criar essa junta de dilatação, aí você preenche com um acabamento que tem um coeficiente de dilatação diferente do coeficiente de dilatação do porcelanato, por exemplo, e esse piso não se solta. Aquele piso que se soltou lá, que estufou, vamos colocar assim, é porque a pessoa que instalou certamente não fez junta de dilatação. Então vai aquecer, aquele aquecimento vai fazer com que o corpo ocupe um lugar qualquer, um espaço qualquer. Esse espaço que ele vai ocupar está relacionado ao espaço do outro que está querendo ocupar um espaço também. Então esse piso vai se soltar. E em calçamento você não costuma colocar esses espaçadores, né? Você faz esse espaçamento aqui geralmente com areia. Aí você cria essa dilatação. Tem muito caso, por exemplo, pessoas que estão fazendo calçada, né, concretando o passeio, eles usam madeira como junta de dilatação, porque o coeficiente de dilatação da madeira vai ser diferente do coeficiente de dilatação do concreto. Então, esse pedaço de madeira que é colocado, ele serve como a junta de dilatação. Então, ó, espaçadores adequados devem ser utilizados para evitar que lajotas ou placas de concreto se soltem ou descolem com aquecimento. Então, para cada tipo também de piso que você vai colocar ou de revestimento, eu tenho o espaçador relacionado a esse piso ou a esse revestimento, tá? Bom, então, como foi visto, os objetos têm três dimensões. No entanto, se quisermos avaliar a dilatação ocorrida somente em duas dimensões, o que define uma superfície, podemos tratá-lo como se fosse bidimensional, ou seja, vai variar o comprimento e a largura, por exemplo, o comprimento e a altura, por exemplo. Então, um exemplo cotidiano é a dilatação que ocorre com peças de azulejo, porcelanas e porcelanatos. Esses objetos apresentam uma espessura pouco relevante quando comparada com o comprimento e a largura. Considere um corpo de superfície com área inicial a zero a uma temperatura inicial T0. É essa primeira situação aqui, ó. Após o aquecimento da placa até uma temperatura final T, observamos uma dilatação que resulta em um aumento de sua área. Então, ó, o que aconteceu aqui, ó? Essa superfície aqui em volta do pontilhado representa justamente a dilatação superficial sofrida por esse meu corpo, que vai resultar no final numa superfície de área A. Essa área A nada mais é que a soma da área inicial com a área no qual o corpo sofreu dilatação. Então a dilatação superficial ocorre em duas dimensões e geralmente é analisada em dilatação de placas. Então, ó, esse delta A aqui, que é a dilatação superficial,
ela também segue os mesmos princípios da dilatação linear. Ela vai ser diretamente proporcional à área inicial do corpo, diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida por esse corpo. Então, para essa minha proporcionalidade virar uma igualdade, eu tenho que inserir um coeficiente de dilatação. No caso, eu vou inserir um coeficiente de dilatação beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, ó, dilatação térmica superficial, ΔA, que ocorre em um corpo considerado bidimensional, é diretamente proporcional à sua variação de temperatura e à sua área inicial. Para a dilatação superficial, a constante de proporcionalidade é denominada coeficiente de dilatação superficial, simbolizado pela letra beta. Assim, a dilatação ΔA de um corpo depende da variação de temperatura ΔT, da área inicial a zero e do coeficiente de dilatação beta. Então, ó, a expressão ela é muito similar à expressão da dilatação linear. Só que aqui agora eu estou dilatando a área. Essa dilatação da área vai ser igual ao coeficiente de dilatação superficial, ou seja, o coeficiente de dilatação associado à área, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Na equação, ΔA e A0 são medidos em metro quadrado, temperatura é medida em Kelvin e o coeficiente de dilatação superficial ele vai ser o inverso do Kelvin. Mas só que a gente trabalha na unidade usual, a gente vai trabalhar com grau. Então, ó, considerando que a variação da área é a área final menos a área inicial, a gente pode determinar a equação para a área final. É aquilo que eu falei, tudo bem. Não tem problema eu ter essa equação aqui, ó. Mas é mais uma equação que eu tenho que memorizar. Eu posso calcular a variação da superfície aqui, ou seja, eu posso calcular a dilatação superficial aqui, depois jogar aqui para achar o A tendo o A0. Não tem problema nenhum, mas aqui calculo diretamente. E esse beta aqui vocês não precisam se preocupar não, porque o que acontece? Eu estou variando duas dimensões, por exemplo, comprimento e largura. Então eu estou variando uma dimensão e outra dimensão. Logo, esse coeficiente de dilatação beta aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, ele vai ser o dobro do superficial. Por quê? Porque ele variou, do linear. Por quê? Porque ele variou dois comprimentos. Ele variou o comprimento e a largura, por exemplo. Ele variou duas vezes essa dimensão. Então, ó, observem essa chapa ilustrada. Então, eu tenho uma chapa de metal, por exemplo, que tem um orifício circular no meio. Então, o que ocorre com ela, caso seja aquecida, sua área aumenta ou diminui? E a área do furo aumenta ou diminui após o aquecimento? Bom, isso aqui é fácil de entender. Se eu ofereço calor, ou seja, se eu aumento a temperatura desse corpo, ela vai dilatar de modo que suas dimensões também aumentem. Então, a área vai aumentar, em consequência, o orifício no meio vai também aumentar. Porque, ó, na ilustração, temos uma placa metálica com um orifício no meio. Em placas vazadas, o orifício se comporta como a substância que foi retirada do material. Logo após o aquecimento da placa, o orifício aumenta sua área, tal qual aconteceria com um círculo do mesmo material da placa. Esse fenômeno ocorre porque, como foi dito, o orifício pode ser entendido como uma parte da peça que está faltando e, por isso, apresentaria o mesmo coeficiente de dilatação do material. O coeficiente de dilatação superficial, como eu disse anteriormente, ele está relacionado à superfície, ou seja, ele está relacionado à área. Então, ele está relacionado à variação de um comprimento que é linear e de uma altura que é um linear também. Então, ele está variando dois linear, certo? Então, vejam, o coeficiente de dilatação superficial é uma característica do material de que é feito o corpo. Cada material tem seu próprio coeficiente. E quanto maior seu valor, maior será a sua capacidade de dilatação
para determinada substância, o valor de beta é o dobro do valor de seu alfa. Então, por exemplo, lá no bronze, lá, né, como nós vimos anteriormente, o coeficiente de dilatação linear do bronze é 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual que vai ser o coeficiente de dilatação superficial dele? Duas vezes esse 18 vezes 10 a menos 6, ou seja, 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza, pessoal? Então, nessa semana é isso. Nas nossas aulas online, nós iremos resolver as atividades relacionadas a coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, dilatação linear e dilatação superficial. Um forte abraço a todos e até mais.